Então vamos lá, pessoal, para a nossa segunda aula de hoje de física. Nós paramos no exercício 6 da página 21, tá? Então eles estão falando assim, que do caderno de atividades, tá? Quando uma pessoa está a meio metro de uma fonte, o nível de intensidade do som emitido pela fonte é de 90 decibéis. A quantos metros ela precisa estar para a intensidade ser reduzida para 70 decibéis? Então vamos pensar aqui, gente, de 90 decibel para 70 decibel. Quando eu substituo lá na nossa fórmula, igual a gente fez aqui nos exercícios anteriores, 90 decibel equivale a uma intensidade sonora de 10 elevado a nona, tá? Já 70 decibéis equivale a uma intensidade sonora de 10 elevado a sétima. Vocês concordam aqui comigo que 10 elevado a nona para 10 elevado a sétima diminuiu 10 ao quadrado, né? Porque de 9 menos 7 dá 2. Então aqui, ó, a variação que eu tive aqui desse para esse foi uma variação, diminuiu 10 ao quadrado, ou seja, diminuiu 100 vezes, tá? Que 10 ao quadrado é igual a 100. Então, significa que a intensidade sonora diminuiu 100 vezes, de uma para outra. Agora, se eu for pensar na minha fórmula, que intensidade é igual a potência divididos por área, e a área, gente, como é um círculo, né? É uma esfera, o som se propaga em todas as direções, então a área ali vai ser como se fosse um círculo. A área é πr ao quadrado, então seria potência divididos por π. Vou escrever aqui π porque eu não tenho o símbolo do π aqui, tá, gente? πr ao quadrado. Então, ó, eu tenho aqui que a intensidade é inversamente proporcional ao raio, que é a minha distância. Então, aqui, gente, se a minha intensidade diminuiu 100 vezes, ficou dividida por 100, significa que o meu raio vai ficar multiplicado por 100, tá? Só que aqui o meu R é R ao quadrado. Então, eu não posso multiplicar por 100 e elevar ao quadrado, porque 100 ao quadrado é 10 mil. Então, eu vou estar aumentando 10 mil vezes a distância. Qual que é a raiz quadrada de 100? A raiz quadrada de 100 é 10. Então, eu preciso aqui multiplicar por 10 o meu raio, que daí 10 ao quadrado é 100. Então, a distância vai estar aumentando 100 vezes, tá? Então, se a minha distância era 0,5 metros e eu vou aumentar ela 10 vezes, a distância nova vai ser 5 metros, tá? Então, essa é a resposta do exercício. Qual que deve ser... eles perguntam aqui, ó. A quantos metros da fonte ela deve permanecer de modo que o som seja reduzido a 70 decibel? Ela precisa estar a 5 metros da fonte, tá? E assim nós finalizamos aqui o nosso exercício 6. Agora a gente vai, a partir do exercício 7, para os exercícios que falam sobre fenômenos acústicos, tá? Eco, reverberação, efeito Doppler e ressonância. Então, o exercício 7 diz o seguinte, pessoal, que ao sintonizarmos uma estação de rádio ou um canal de TV de um aparelho, estamos alterando algumas características elétricas de seu circuito receptor. Das inúmeras ondas eletromagnéticas que chegam simultaneamente no receptor, somente aquelas que oscilam com uma determinada frequência resultarão numa máxima absorção de energia. Que fenômeno que é esse aqui, gente? Fenômeno da ressonância, tá? Quando um objeto vibra com a frequência natural do outro. Então, letra E. Agora vamos lá para o exercício 8 de somatória. Está falando dos morcegos que voam e emitem ultrassons, que através das reflexões ocorridas por eles, eles conseguem descobrir que tem obstáculos à sua frente, podem desviar dos obstáculos e utilizam isso para se orientar durante o voo. Então, imagine um morcego voando em linha reta, com uma velocidade v, em direção a uma parede vertical fixa. Considera que não esteja ventando e que a fonte sonora do morcego seja pontiforme. Então, quando ele ainda está a uma certa distância da parede, ele emite uma onda sonora de frequência F. Com os fundamentos da mecânica ondulatória, assinale as proposições. A velocidade das ondas sonoras que possuem frequência de ultrassom é maior que a velocidade das ondas sonoras que possuem frequência menor que as de ultrassom? Na verdade, gente, a velocidade de propagação não muda com a frequência, é a mesma. Então, diferente de ser ultrassom, infrassom ou qualquer tipo de som, o som tem a mesma velocidade no ar. Então, a 1 está errada, tá? A 2.
A velocidade da onda sonora no ar, emitida pelo morcego em movimento, é diferente da velocidade da onda sonora no ar emitida pelo morcego quando em repouso. Não, gente, aqui a velocidade é a mesma, tá? Independe do movimento da fonte ou não. A velocidade emitida é a do som e o som se propaga com a mesma velocidade. Então, errado. A4. A frequência da onda sonora refletida pela parede e percebida pelo morcego é maior que a frequência da onda sonora emitida por ele? Ó, frequência percebida, gente. Frequência percebida é o efeito Doppler. Então, a onda sonora vai e bate na parede. E a onda refletida está se aproximando do morcego. Quando se aproxima, aumenta a frequência pelo efeito Doppler, a frequência percebida, tá? Então, essa é verdadeira. Devido ao efeito Doppler, pelo morcego estar se aproximando da parede, a frequência aumenta. A8. A velocidade da onda sonora no ar refletida pela parede é igual à velocidade da onda sonora emitida pelo morcego? Sim, isso que nós falamos, que por isso que a 1 e a 2 estão erradas. A velocidade do som é constante, tá? E a 16. Essa mudança na frequência das ondas sonoras se chama batimento? Não, se chama efeito Doppler. Então, só a 4 e a 8 são verdadeiras, tá, gente? E vocês vão colocar lá a somatória 12. Agora vamos lá para o exercício 9. Ao bater um martelo num prego, o carpinteiro percebe que o som é repetido com a mesma frequência. E quando percute uma batida, ele escuta a anterior simultaneamente. Considerando que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo e que o intervalo das batidas é 0,5, nós queremos saber qual é a distância do anteparo. Então, como eu falei para vocês, gente, exercícios de eco e reverberação, a gente vai usar a fórmula da velocidade média, tá? Velocidade é igual a distância, ΔS, né? Divididos por ΔT. Espaço divididos por tempo. Deixa eu só arrumar meu teclado aqui um pouquinho. Então, a velocidade é 340, a distância nós queremos descobrir, e o tempo ali, eles falaram que foi de 0,5 segundos. Então, passa para lá o 0,5 multiplicando, gente. Nós vamos descobrir aqui uma distância de 170 metros. Mas, ó, 170 metros é a distância que o som demora para ir, bater e voltar. Então, é o dobro da distância. Então, a distância real aqui que eu estou do anteparo, do obstáculo, eu preciso dividir por 2, tá, gente? Que daí equivale a 85 metros, tá? E assim nós finalizamos o nosso exercício 9. Agora vamos lá para o exercício 10. O nível sonoro a 100 metros de distância de uma fonte é igual a 80 decibel. Determine a potência dessa fonte sabendo que a intensidade mínima é de 10 a menos 12. Então, primeiro aqui, gente, vamos pensar. 80 decibel equivale a uma intensidade sonora de 10 elevado à oitava, tá? Aí agora eu vou colocar na nossa fórmula aqui. Desculpa aqui, ó, fiz errado. A gente precisa colocar na fórmula, né? B é igual a 10 vezes log de I sobre I0. Que é a nossa intensidade mínima audível. Então, aqui o nosso B vale 80, igual a 10 vezes log de I, que é o que eu quero descobrir, divididos por 10 a menos 12. 10 elevado a menos 12, que é a intensidade mínima audível que foi dada aqui. Passa aqui, ó, gente, o 10 dividindo para cá, eu vou ter 8. Para resolver o log, a base 10 passa para lá também, eu fico com 10 elevado a oitava, igual a I, divididos por 10 elevado a menos 12. O 10 a menos 12 vai passar para lá multiplicando. 10 elevado a oitava vezes 10 elevado a menos 12 vai ser igual a 10 elevado a menos 4. Tá? Essa é a minha intensidade. Agora, pensando que intensidade é igual a potência divididos por área, e a área de uma superfície esférica é 4πr ao quadrado. Nossa.
O meu I aqui, ó, vale 10 elevado a menos 4. O meu P é o que eu quero descobrir. E aqui eu fico com 4 π vezes a distância ali é o raio. Eles falaram que é 100 metros, então 100 ao quadrado, tá? Então, a minha potência aqui, gente, vai ficar aqui, ó, 100 ao quadrado, 10.000. 10.000 vezes 4, 40.000. 40.000 vezes 10 a menos 4 vai dar 4. E repete o π na resposta. 4 π watts por metro quadrado. Essa vai ser a potência, tá? No exercício 10. Agora, vamos lá para o nosso exercício 11. No exercício 11, eles estão falando que eu tenho um nível sonoro de 50 decibéis e 80 decibéis. Quantas vezes o 80 decibéis é maior que o 50? Então, pensando aqui, gente, ó, 80 decibéis equivale a 10 à oitava, tá? Já 50 decibéis equivale a 10 à quinta. De 10 à oitava para 10 à quinta aqui, gente, o que diminui de um para o outro é 10 ao cubo, né? Ou seja, 10 ao cubo é igual a 1000. Então, quantas vezes a intensidade do nível sonoro maior é maior que a do menor? 1000 vezes. Tudo bem? Agora vamos lá para o nosso exercício 12. O exercício 12 diz que um vendedor de motos diz lá que o nível sonoro de uma moto é de 90 decibéis. E o comprador necessitava da moto para trabalhar ao longo do dia. E ele resolveu medir o nível do ruído máximo e constatou que, na verdade, era 120 decibéis e não 90, tá? Então, segundo a recomendação dos médicos, uma pessoa pode ficar exposta a um nível sonoro de 120 decibéis por, no máximo, 3 minutos por dia. Então, calcule quantas vezes a intensidade sonora do ruído é maior do que a alegada pelo vendedor. Então, aqui, pessoal, esse exercício é igual ao anterior que nós fizemos, né? Vamos pensar assim, ó. 120 decibéis equivale a uma intensidade sonora de 10 elevado a 12, tá? Já o 90 decibéis, que é o que o vendedor da loja falou que a loja tinha, né? Que a moto tinha de intensidade sonora, é 10 elevado a 9. Opa! Então, pensando aqui, ó, na diferença de 10 elevado a 12 para 10 elevado a 9, 12 menos 9 é 3, tá? Então, aqui seria 10 elevado ao cubo, né? A diferença, que é igual a 1000, tá? Então, 1000 vezes a intensidade sonora da moto é 1000 vezes maior do que a alegada pelo vendedor, tá? Agora, na letra B. O comprador, pensando na sua saúde, deveria comprar a moto assim mesmo? Então, se for pensar, gente, que 120 decibéis a pessoa pode ficar 3 minutos exposta a esse som e ele vai usar essa moto para trabalhar todo dia, claro que ele vai sofrer danos auditivos, né? Que ele vai ficar exposto, ele não vai em 3 minutos chegar no emprego dele. Ele vai usar essa moto para trabalhar durante o dia, então ele não deveria comprar a moto, né? Pois sofrerá danos auditivos ao ficar exposto a esse nível sonoro, tá? E aqui o nosso exercício 13 quando ouvimos uma banda de rock, uma orquestra sinfônica executar uma música, podemos distinguir o som emitido por cada um dos instrumentos musicais. Qual que é essa capacidade que nos permite distinguir instrumentos musicais diferentes? Já fizemos exercícios anteriores que perguntaram isso, né, gente? Ó, timbre, tá? Então, o timbre é o que nos permite diferenciar.